Afinal de contas, quem são os psicopatas? Onde vivem? O que comem? Você vai saber tudo isso no vídeo de hoje. Esse é um dos temas mais pedidos aqui no canal e eu adoro esse assunto mesmo. Eu sou fascinado por essa temática. Acho que já li todos os livros do assunto, acho que vi todos os filmes ligados às séries, ligados a essas questões de psicologia criminal. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa para falar. Por esse motivo, eu vou dividir esse vídeo em dois, porque senão eles vão ficar muito grandes individualmente, então seria impossível fazer isso num vídeo só. Então os dois vídeos vão ficar bem grandes. A primeira parte eu vou falar basicamente uma descrição, como identificar, alguma coisa nesse sentido. E no segundo vídeo eu vou responder algumas perguntas que me fizeram no Facebook sobre psicopatia, sobre a vida cotidiana, sobre relacionamento amoroso, sobre eles no trabalho e certos mitos e desconstruções. Muito bem. Como identificar um psicopata? Quais são os sintomas? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse termo psicopatia, ele é usado muito mais na cultura popular, propriamente dito, do que em meios médicos ou ligados a questões criminais, a polícia, a questão judiciária. Por quê? Porque esse é um termo que imprime muita confusão. Ele é um termo muito antigo, assim, coisa do século retrasado que é utilizado. Então já não é psicopatia, quer dizer, uma patologia da mente. Então, tecnicamente, essa palavra psicopatia pode ser qualquer transtorno mental, poderia ser, mas não é o caso. Ela é utilizada hoje em dia para poder descrever o transtorno de personalidade antissocial, como está descrito no CID-10, no DSM, Diagnóstico de Transtornos Mentais Estatísticos. Então, se você quiser entender sobre a psicopatia, você tem que procurar transtorno de personalidade antissocial. Então é isso que é a psicopatia que a gente vai estar falando nesses dois vídeos. O que é o psicopata? Descritivamente, para você entender, acho que fica mais fácil. O DSM ele fala que você tem que ter 3 dos 9 seguintes sintomas. Um deles é a dificuldade de aceitar e de se submeter a certos comportamentos ditos éticos e legais. Ou seja, pode ser alguém que cometa um ato ilegal, um ato criminoso, então existe essa possibilidade, mas existe a possibilidade dele não cometer atos criminosos, no entanto ter comportamentos que seriam não éticos. Porque afinal de contas, sei lá, uma pessoa que mente, ela não está cometendo um crime, apesar de que ela pode ser enquadrada num crime, mas, sei lá, uma mentira na vida cotidiana não é necessariamente um crime, é algo antiético. Enganar, trair não é um crime, mas pode ser visto como algo antiético. Então, ela pode cometer atos antiéticos ou criminosos. Então, essa é uma das características. Uma segunda característica é uma impulsividade predominante de modo geral no comportamento. É como se essa pessoa tivesse dificuldade de contar até 10, mas não é só isso. É como se ela tivesse dificuldade também de fazer coisas a longo prazo, porque é uma pessoa que não sabe esperar nada na vida, então ela é uma pessoa muito impulsiva de modo geral. É uma pessoa que tem gana por fazer a coisa que ela quer na hora que ela quer. Algo como mimada, vamos colocar assim. Um terceiro ponto é uma irritabilidade agressiva constantes, que às vezes ficam camufladas na vida cotidiana, mas normalmente aparecem em forma de algum tipo de turbulência, e ela tem um histórico de briga corporal, de luta, de agressão física. Então, provavelmente é uma pessoa que tem uma tendência a querer sair na mão com os outros. Uma outra característica é uma irresponsabilidade pela segurança própria e de outras pessoas. O que quer dizer que se você deixar um objeto na mão dela emprestado, talvez ela quebre. Se você deixar seu filho sendo cuidado por ela, talvez ela seja descuidada.
e ela própria deve ser descuidada de si mesma em algum nível, porque, enfim, ela não está muito aí para as coisas. Essa que é a verdade. Uma outra característica é uma dificuldade de honrar com aquilo que ela se compromete. Então, provavelmente, ela vai ter dificuldades em lidar com finanças, pagar as contas, vai ser um pouco irresponsável nesse sentido, e talvez ela tenha dificuldade de parar em empregos. Por quê? Porque provavelmente ela é uma pessoa que não se submete, ela é insubordinada, ela é inconstante, o humor dela oscila, às vezes ela tem comportamentos problemáticos, ela não vai parar, às vezes, num trabalho propriamente dito que exija um nível de estabilidade mínima para você seguir a longo prazo. Então, provavelmente, ela vai estar mais bem inserida, ainda que não seja uma regra, em trabalhos mais instáveis, vamos colocar assim, de curta duração. Uma outra característica é a ausência de remorso. Então vai ser uma pessoa que tem uma tendência a racionalizar aquilo que ela faz. Se ela prejudicou alguém, se ela maltratou, se ela feriu de alguma forma, ela vai ter sempre uma explicação na ponta da língua para dizer não foi exatamente isso que aconteceu. Outra característica é uma tendência a enganar, a mentir, a induzir as pessoas a acreditarem numa coisa, até uma certa falsidade, uma manipulação. Ela vai ter uma tendência a ludibriar os fatos, ela vai distorcer a realidade para poder obter algum tipo de vantagem, para ter algum tipo de credibilidade, simplesmente por uma vantagem pessoal ou mero prazer. Uma coisa importante é ela tem que ter no mínimo 18 anos. Então, dos 18 anos para cima é que é possível fazer esse diagnóstico. Mas uma outra característica é que ela pode ter algum tipo de transtorno de conduta antes dos 15 anos, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas também uma coisa que ajuda a gente a caracterizar melhor também essa personalidade foi criada pelo Robert Hare, que é um psicólogo que trabalha muito com essa questão dos psicopatas. Ele desenvolveu 4 fatores, vamos dizer assim, que ele estabelece para poder identificar um psicopata. Dentro do fator 1 existem algumas características, como uma personalidade sedutora, charmosa, mas é um charme superficial, aquele que vai tirar um sorriso do seu rosto logo de cara, uma coisa meio que você não consegue perceber que tem algum tipo de estranheza nele. De uma certa forma, uma pessoa egocêntrica, um grande senso de si mesmo, até uma certa arrogância, vamos colocar assim. Uma mentira patológica, de modo geral, costumam mentir bastante a respeito de pequenos detalhes. Por quê? Porque, enfim, de alguma maneira eles estão sempre elaborando alguma sacanagem para fazer com as pessoas, então precisam estar sempre mentindo. Uma pessoa esperta, capaz de manipular o entendimento das pessoas, então ele faz você achar que no fundo você está meio maluco, quando na verdade ele só está mexendo com a sua cabeça, mexendo com as suas emoções. Como já falei, falta de remorso ou culpa, então ele faz uma coisa, ele não fica muito condoído com a pessoa, ele não fica muito, putz, o que eu fiz, olha que... Uma outra característica é que ele tem uma certa superficialidade emocional. Então você vai aprofundar grandes questões com um psicopata, dificilmente ele vai saber responder, porque na verdade ele está sempre jogando aqui com as emoções superficiais das pessoas. Ele tem uma capacidade de uma certa forma de se sensibilizar com o que a pessoa está fazendo, porque ele precisa captar, ele precisa espelhar o comportamento, mas aí é outra característica, que é uma falta de empatia. Quer dizer, ele é capaz de observar, entender o que o outro está fazendo, e o que ele provavelmente está pensando no sentido, mas ele não se coloca propriamente dito no lugar da outra pessoa. Por isso que ele tem uma superficialidade também emocional. Uma dificuldade grande em aceitar as falhas do próprio comportamento. Então, é uma pessoa que vai morrer, mas não vai admitir que ela fez o que fez. E um histórico de agressão a animais, que eu vou falar daqui a pouco.
Dentro do fator 2, a gente tem também algumas características curiosas. Uma delas é a necessidade de estimulação constante. Sabe aquela pessoa que não consegue lidar com tédio, com uma baixa na vida, de entender que as coisas nem sempre saem como ela gostaria? Essa é a pessoa. De modo geral, ela tem um estilo de vida meio parasitário. Então ela vai cravar que nem um vampiro na vida de alguém, porque ela não quer fazer grandes esforços para conseguir o que ela precisa. Então ela vai sugar alguém de preferência e aí ela vai obter o que ela quer, o que ela precisa. Por conta disso também ela tem uma dificuldade de fazer planos a longo prazo, como eu já tinha dito. Então não é uma pessoa que vai ser muito engajada, ela desiste de tudo antes de começar. Então, como ela tem uma tendência a agir sobre o impulso emocional do momento e da agressividade, provavelmente, ela não é uma pessoa muito motivada para fazer as coisas de uma maneira ampla. Então, ela não vai tocar nenhum projeto a longo prazo de verdade, a não ser que ela esteja sugando alguém. Como eu falei, também é uma pessoa impulsiva, irresponsável e desonesta de modo geral. Então, se você confiar dinheiro para essa pessoa, se você confiar uma informação para essa pessoa, provavelmente ela vai te passar para trás, porque ela quer obter algum tipo de vantagem dali. No fator 3, a gente vai ter alguns comportamentos, vamos dizer assim, mais irresponsáveis. Então, ela vai ter uma dificuldade de se controlar em situações que a gente consideraria meio comuns, como, sei lá, ficar numa fila de banco, ela talvez fique irritada, ela fique agitada, bata na mesa, ela parece que está sempre impaciente com relação a tudo. Normalmente a pessoa tem uma capacidade de transitar por vários tipos de pequenos delitos, vamos dizer assim. Então é uma pessoa que é capaz de roubar uma coisinha, contar uma mentira, agredir uma pessoa, submeter alguém a um tipo de relacionamento abusivo. Então também essa é uma outra possibilidade. Normalmente elas têm um comportamento agressivo precoce. Então é uma coisa que começa desde pequeno. Também que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. O quarto fator, vamos dizer assim, desses grandes 4, é que ela tem dificuldade de se manter num relacionamento estável por muito tempo. Não é regra, né? Porque já existem psicopatas, por exemplo, que já conseguiram se manter 20 anos casado. Um dos maiores psicopatas que existem, que é o TBK, vamos dizer assim, ele ficou casado por muitos e muitos anos, matando por muitos e muitos anos. Ele é considerado o nível máximo, vamos dizer assim, de crueldade, de maldade que é possível. Mas isso não quer dizer que o relacionamento tenha qualidade e não quer dizer necessariamente que o relacionamento tenha cumplicidade, honestidade, enfim. A pessoa está sacaneando os outros, então provavelmente ela não vai falar isso para ninguém. E um certo comportamento um pouco promíscuo, em todos os sentidos. Ela não vai ser leal a ninguém, não vai ser fiel a ninguém nem a nada, porque, enfim, esse valor não é importante para ela. Então essas são algumas características que ajudam a gente a compor o quadro geral do psicopata, ok? A primeira coisa que perguntam também é assim, afinal de contas, o que causa isso? E essa é uma questão bem controversa, porque por mais que a gente tenha indícios, coisas que um quebra-cabeça, vamos dizer assim, de características, ninguém pode afirmar com clareza ou ter a previsão de que alguém vá se tornar um psicopata. Então, algumas coisas que já são encontradas, traços de problemas e danos cerebrais, seja por uma questão de nascença, a pessoa nasceu com aquela falha cerebral, então tem regiões do cérebro que são menos ativadas, ou que foram que surgiram em função de pancadas, de machucados. Então tem casos de psicopatas que tiveram uma infância muito violenta, apanharam, foram espancados, aquilo causou uma lesão. E aí isso, combinado com outros elementos, levou a pessoa também a desenvolver um traço de psicopatia que se transformou em coisas mais sérias. Então,
Tem uma questão cerebral presente que ainda não é plenamente claro se é também uma questão genética, então não dá para dizer isso. Então, pais de psicopatas não podem ser alegados como necessariamente trazendo traços genéticos de psicopatia. Existe uma questão disfuncional do meio familiar que é muito acentuada. Então, existem talvez algumas exceções, como, por exemplo, o Jeffrey Dahmer, que é o conhecido como canibal de Milwaukee, que não fica claro, vamos dizer assim, que no contexto familiar dele havia uma família violenta, era uma família em uma medida disfuncional, mas, né, famílias disfuncionais existem pelos montes por aí. O que é uma família disfuncional? Uma família de pais extremamente autoritários, rígidos, violentos, negligentes com o cuidado com as crianças, então provavelmente passam muito pouco tempo com as crianças, deixam ela soltas em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, em qualquer situação, não tem uma assistência, vamos dizer assim, pessoal, não tem uma certa pedagogia mínima, talvez não transmitam valores claros, sejam negligentes em vários sentidos, instáveis, como eu falei, autoritários e rígidos que beiram a violência doméstica, quando não existe violência doméstica. Então, todo esse meio de família disfuncional a gente vai ter com muita frequência nos casos de psicopatia, que costuma surgir, costuma ser, vamos dizer assim, a semente de muitos problemas e fantasias que os psicopatas vão ter depois, quando eles cometem os crimes deles. Por exemplo, o Ed Kemper, que aparece até na série Mindhunter, para quem não viu, vale a pena ver, tem no Netflix, que ele tem muita clareza a respeito da ligação dos assassinatos que ele cometeu com a mãe dele, que era uma pessoa muito abusiva, muito problemática. Tanto é que a mãe dele foi uma das vítimas dele, matou a mãe. Enfim, fez um monte de bizarrices ali com o corpo da mãe depois que ela morreu. Então, existe um histórico, de modo geral, de famílias disfuncionais. Mas existe também questões de traços de personalidade que vão se consolidando ao longo do tempo. Então, uma certa dificuldade de se conectar com as outras pessoas, uma dificuldade de adequação, de se inserir em grupos, uma certa estranheza, pensamentos bizarros, agressivos, violentos, uma certa impulsividade desde cedo. Então, os fatos que estão envolvidos no histórico de um psicopata, eles são variados, né? Agora, se você disser, todas as pessoas que têm essas características necessariamente vão ter um traço de psicopatia, pode ser que não. Pessoas que vieram de famílias disfuncionais podem ter criado uma resiliência, algo forte, pode ser que ela não tenha o tripé personalidade, meio ambiente, meio familiar e questão cerebral. Então pode ser que um desses eventos ausentes podem não consolidar a característica. Então, por isso que não é uma ciência matemática. Toda a ciência médica e psicológica, ela também abre margem para muitas exceções, e quando existem exceções, você tecnicamente passa a ter dificuldade de falar, é isso que acontece. Existem crianças psicopatas? Não, porque a psicopatia só pode ser diagnosticada depois dos 18 anos, mas você tem sintomas que a gente chama de prodrômicos, coisas que surgem antes dos 18 anos, na infância em especial, que estão presentes em muitos casos de transtornos de personalidade antissocial, como enurese noturna, fazer xixi na cama. Aí você vai pensar, minha nossa, eu fazia muito xixi na cama, será que eu sou psicopata? Não necessariamente. A enurese noturna, no meu entendimento, ela acontece nos casos de psicopatia por conta da ansiedade excessiva, do contexto familiar muito problemático e da dificuldade dessa pessoa, dessa criança, controlar os próprios impulsos dela, e aí essa ansiedade acumulada gera, mas a enurese noturna sozinha não quer dizer nada. Lembre-se sempre disso. Um traço de personalidade sozinho, isolado, não quer dizer nada. Todo mundo tem alguns traços meio parecidos de alguma coisa. O ponto é quando todos eles se organizam em torno de um diagnóstico. Por isso que lá naquela primeira fase 3 dos 9
e olhe lá, porque aí você tem ainda muitas gradações de possibilidades. Então não é, eu tenho esse, nossa, como eu sou psicopata. Não, não é isso. Fiz xixi na cama essa noite, sou psicopata. Não, tem nada a ver com isso. Então, enurese noturna, histórico de agressão e violência com animais. Então, pegou o gatinho, cachorrinho, amarrou o rabo, queimou algum bicho. Brincar com fogo também é uma outra característica. Então, todas essas características meio que preparam a pessoa para exercitar a violência, a agressividade, a maldade, você vai ter um traço aí problemático de potencial traço psicopático. Aqueles caras que praticam bullying, né, os bullers, eles podem ter alguns traços? Podem ter alguns traços. Eles são psicopatas? Não são psicopatas. Podem se tornar um dia? Podem se tornar um dia. Mas são? Não podemos afirmar isso. É bom ficar de olho? É sempre bom ficar de olho. Né? Na adolescência, existem adolescentes psicopatas? Também não podemos afirmar isso porque o diagnóstico é sempre feito depois dos 18 anos. Mas existem comportamentos como o transtorno opositor, que é aquele adolescente que é o cão chupando manga, difícil, personalidade problemática, fica confrontando tudo, é agressivo, gosta de, não se submete a ninguém, não faz planos, não consegue estudar, tem uma personalidade confusa, hostil. Eles falam, Fred, todos os adolescentes são assim. Em algum nível são assim. São assim, mas eles parecem que tem algum tipo de freio, seja em relação ao pai, seja em relação à mãe, seja em relação a alguma figura significativa, eles param. Agora essa figura provavelmente não vai parar com muita facilidade com ninguém. Mas dá para dizer que é psicopata? Não dá para dizer que é psicopata. Então, cuidado com os diagnósticos. Outra pergunta que sempre me fazem é, Fred, é doença ou maldade? Ruindade, é bicho ruim? Portanto, eles precisam de prisão ou tratamento psicológico medicamentoso? Bom, depende do que a gente queira falar sobre doença ou maldade. Porque se você quiser olhar para uma ótica moral, você vai dizer que essa pessoa comete atos maldosos? Comete atos maldosos. Então, moralmente dizendo, ela é malvada. Então, uma pessoa supostamente malvada deveria ser presa. Ponto final. Malvado, preso. Só que a maldade, ela não pode ser observada só por essa perspectiva. Se existe uma caracterização, um diagnóstico médico-psicológico feito, onde a pessoa cumpre com as características do transtorno de personalidade antissocial, porque não são todas as pessoas que cometem atos criminosos que são personalidade antissocial, não são psicopatas. Existem pessoas que cometem crimes que não são psicopatas, só deixar bem claro. Aliás, isso é uma coisa importante de esclarecer. Nem toda pessoa que comete um crime é uma psicopata. E nem toda pessoa psicopata necessariamente comete um crime. Então, um psicopata não necessariamente é um serial killer. Ok? Não necessariamente é um serial killer. Existem psicopatas que podem ser fraudadores, né? Então 171, aquele cara que faz estelionato, né? Então existem vários tipos de crime que uma pessoa pode cometer que não necessariamente o de assassinato. Então ela pode enganar as pessoas de diferentes níveis, ser um psicopata, porque ela é antiética, mas ela não necessariamente comete um ato ilegal. Ok? Então, ela é doente ou maldosa? Se a gente olhar pelas duas perspectivas, ela é as duas coisas. Por isso que o sistema jurídico ele não consegue condenar essa figura. Então, por exemplo, o maníaco do parque, ele vai necessariamente para um presídio psiquiátrico. Por quê? Ela tem uma doença, apesar dessa doença fazer com que ela tenha um ato maldoso. Então, por ter um ato maldoso, ela vai só porque ela é uma pessoa doente, então ela vai ser liberada? Não. Agora, só porque ela é uma pessoa
que é maldosa, então ela não é doente? Então, também não. Quer dizer, então existe uma doença e essa doença leva a pessoa a ter um comportamento maldoso. Então ela é as duas coisas. Por isso que não tem uma conduta tão fácil de ser tomada. Essa pessoa tem cura? Ela vai procurar terapia? Ela vai... Qual a ajuda clínica que é possível ser feita por um psicopata? Olha, nesses anos todos de clínica, eu poderia dizer que uns 3 ou 4 em 14 anos até nesse momento surgiram no consultório. Não foi por vontade própria e eles não poderiam ser enquadrados no caso mais grave ou de comportamento ilegal, vamos dizer assim. Tinham comportamentos bem problemáticos e eles estavam lá por conta de chantagem da parceira afetiva, por uma questão profissional, mas não porque estavam refletindo filosoficamente sobre isso. Então, dificilmente eles vêm parar no consultório por livre e espontânea vontade. Então, terapia é uma coisa que não tem nem como ser respondida se é possível funcionar. Ela pode atenuar algumas coisas, mas curar não é uma resposta que se tem. E eu chegaria a arriscar que é uma doença sem cura. Mas o fato de não ter cura não quer dizer que ela não possa ser contida ou diminuída. É muito comum que por volta do envelhecimento vamos dizer, o índice de psicopatia, vamos dizer assim, diminua. A pessoa passa a ter menos comportamentos psicopáticos. Talvez isso tenha alguma relação com a queda hormonal, com a baixa de testosterona em algum nível, e alguma coisa nesse sentido faz com que a impulsividade, a reatividade vai diminuindo e provavelmente as fantasias e o efeito da neuroquímica também um pouco mais contida. Então, pensando nesse sentido, não tem cura, mas pode ter uma diminuição. Afinal de contas, eles têm falta de empatia, eles têm falta de compaixão, falta de consciência moral, falta de emoções? Não tem falta de emoções. Todo mundo tem emoções. Raiva é uma emoção, alegria é uma emoção, e os psicopatas têm raiva e alegria. Tem tristeza? Não sei. Medo? Eventualmente tem medo de serem pegos, então eles têm medo. Inveja? Talvez inveja. Ressentimento? Ressentimento. Ciúme? Tem ciúme. Culpa? Não culpa. Não costumam ter culpa e nem remorso. Essa é uma característica bem fundamental. Então eles não têm muita consciência moral no sentido de arrependimento. Eles têm empatia? Depende do que você chama de empatia. Se empatia for um mero exercício racional de se colocar no lugar do outro, como se você fosse um investigador, porque você estuda, entende o comportamento humano, então eles têm empatia. Se por empatia você entender, se colocar emocionalmente no lugar do outro, como um todo, de forma integral, eu diria que talvez eles não tenham. Compaixão, muito pouco, quase nenhuma. Então, nesse sentido, eles têm mais falta de remorso, falta de culpa do que falta de emoções. Eles têm emoções como qualquer outra pessoa tem emoções. Agora, a sensibilização que eles têm a respeito dessas emoções é que isso possa ser questionável, ok? Se você está gostando do vídeo até aqui, então já dá uma curtida, o vídeo ainda vai. E se inscreva no canal. Peço sempre essa gentileza, se inscreva no canal para você ser avisado, inclusive, do próximo vídeo, da parte 2 do Psicopatia. Então se inscreva no canal para você poder ter acesso e ser notificado. Coloca lá o sininho, tá bom? Existem graus, escalas, vamos dizer assim, de psicopatia? Sim. O Wilson Stone, ele desenvolveu uma escala de maldade, vamos dizer assim, se a gente pudesse colocar. Porque eu acho que vale a pena também, acho que ele foi bem perspicaz de tentar entender se toda maldade é uma maldade só, porque afinal de contas a gente pensa todas as maldades como se fosse uma coisa só. Então ele falou, bom, acho que tem uma escala. E começou a articular todos os crimes que ele teve acesso, ele começou a pesquisar e desenvolveu uma escala de 22 itens.
É interessante essa escala porque pelo menos até o item 9 pode ser que muitas pessoas que você conheça estejam dentro dessa escala da maldade. Por exemplo, matar em defesa própria. Aí você fala assim, Fred, matar em defesa própria é uma maldade? Não propriamente dito, mas não deixa de ser um ato que agride outra pessoa. Ah, Fred, mas é por defesa própria. Sim, mas entre não ter feito nada e matar por uma defesa própria, por mais que não seja uma maldade constituída, a pessoa vai ter que dormir com aquele barulho na cabeça dela. Então, ela tentou contra a vida de alguém, mesmo que seja defendendo a si mesma. Tem uma maldade, mas ele preferiu colocar dentro da escala para dizer, olha, começa numa ação involuntária, né? Um segundo ponto, parceiros que matam por motivo de ciúme. Então, aqueles crimes ditos passionais estariam em segundo ponto na escala da maldade. Na terceira, pessoas que são manipuladoras e que matam e instigam os outros a matar em seu nome com a justificativa de autodefesa. Então, vai lá, mata alguém. Isso é um jeito de, vamos dizer assim, maldade, né? Se não foi lá, fez, mas mandou alguém que fizesse. Quarto, pessoas que matam em defesa própria, mas que elas levaram o agressor até o limite. Então, ela fez a pessoa ir até o limite, aí ela naquela briga lá, ela vai e mata em defesa própria, mas ela provocou, então tem uma provocação aí em algum certo limite. Quinto, pessoas traumatizadas e desesperadas que matam. Sei lá, a pessoa por algum motivo, sei lá, um trauma de guerra, um trauma de assalto, um trauma de alguma coisa, ela pode desenvolver uma coisa e de repente ela está numa situação e esgana alguém, atira, sei lá o que, mata. 6. Assassinos impetuosos, mas que não são psicopatas. Então tem muita gente que mata, mas não é psicopata. Então ela fica ali com aquela crise de consciência, ela não tem um transtorno de personalidade antissocial, mas ela mata, vamos dizer assim. 7. Pessoas muito narcisistas que matam movidas por ciúme. Por que o narcisista mata por ciúme? Porque o mundo gira em torno dele, meu amigo. E se fizer alguma coisa fora do que ele gostaria, toma, vai morrer. 8. Sujeito não psicopata, mas com raiva reprimida e que mata quando atinge um extremo. Tem gente que tem vontade de fazer isso, né? Então, por exemplo, aquele filme Um Dia de Fúria, que o Michael Douglas sai pegando o negócio e socando tudo, e atirando e arrombando tudo. Ele poderia ser colocado nessa escala, né? 9 são criminosos passionais, mas sem traços de psicopatia. Então são aquelas pessoas que por impulso cometem crimes, mas elas não têm traço de psicopatia. Agora, a partir do 10, a gente vai entrar numa faixa de descida ao inferno. Então, prepare-se. No nível 10 são não psicopatas que eles acabam matando pessoas porque estão atrapalhando em alguma coisa. Estão me atrapalhando, eu vou matar, então sai do meu caminho. No 11 já são psicopatas que matam as pessoas para tirá-las do caminho. No número 12 são psicopatas com sede de poder, que matam quando se sentem ameaçados. Então, aquela pessoa que está num cargo de poder, está num cargo de liderança, aí de repente alguém está lá querendo atrapalhar os meus planos, vou lá e mato. 13. Assassinos psicopatas que matam por raiva. Então, ele matou por raiva, menos por planejamento e mais por raiva, então ele entra nessa categoria. No 14 são psicopatas frios e egocêntricos que matam em benefício próprio. Quero tirar alguma vantagem, vou lá e mato. No 15 são assassinos ou psicopatas que matam, são assassinatos múltiplos. Então eles vão lá e saem matando todo mundo. Então são casos, por exemplo, desses que assassino em massa, que ele vai mata várias pessoas numa tacada só. No 16 são psicopatas que cometem atos com requinte de violência, mas são a longo prazo, assim, com grandes intervalos entre um e outro.
Como é o caso do TBK, que eu até comentei. Ele demorava entre um assassinato e outro. Mas não é ele, porque ele é outro nível. Mas seria o modus operandi. Então mata aqui, depois de alguns anos mata de novo, depois de alguns anos mata de novo. Então poderia se configurar nesse sentido. No 17 são assassinos seriais com perversão sexual. Então é aquele cara que vai lá, mata e pica, e ele vai, estupra também, junta tudo e aí faz aquela barbaridade toda. O 18 são assassinos torturadores. Então é aquele assassino que gosta de torturar a pessoa na hora da morte. O maníaco do parque talvez entrasse nessa categoria porque ele gostava de torturar na hora da morte. Pode ser que ele seja também um grau mais acentuado. No 20 são assassinos que têm a tortura como motivo principal. Quer dizer, então ele está torturando, ele gosta tanto de torturar, tanto de torturar, tanto de torturar, que no final das contas a pessoa acaba morrendo também em função daquilo, porque afinal de contas ser torturado leva à morte, caso você não saiba. 21 são psicopatas que não matam suas vítimas, mas colocam sob tortura extrema. Então pode ser que o lance dele também não seja necessariamente o assassinato, mas ele gosta de torturar a pessoa até ela pedir arrego. E o último 22 são psicopatas que colocam a vítima sob tortura extrema por um longo período e depois matam. Que aí sim é o caso do TBK, que é aquele cara que torturava e matava, propriamente dito. Então ele tinha gosto na tortura e no assassinato. Mas daí de novo vocês vão me perguntar, isso, a última coisa que eu vou falar sobre isso. Psicopata necessariamente será um assassino? Não necessariamente será um assassino. Ele pode ser um assassino, mas não necessariamente ser um assassino. Essa escala ela é feita para identificar e ranquear, vamos dizer assim, o quão desgraçada aquela pessoa foi na hora que ela fez o que ela fez. Então, não. Fizeram uma pergunta também. Ao longo da vida, eu posso me tornar um psicopata? Bem, se você tiver os traços prodrômicos, enurese noturna, histórico de agredir animais, lidar com fogo, ser o dominante ali no contexto da infância. Se você for uma pessoa difícil, se você estiver na margem ali da lei, pode ser que você sim seja um bom candidato. Mas se você não fez nada disso e você é só um maleta que acha que é malvadinho, mas aí você chora de noite depois pensando no assunto, provavelmente você não se enquadra nesse caso. Então a gente tem que ser bem cuidadoso com esse diagnóstico, porque se você está fazendo esse tipo de pergunta, será que eu posso me tornar um psicopata? É porque provavelmente você está preocupado com essa possibilidade. Se está preocupado com essa possibilidade, pode ser que você não seja. Tá? Uma diferenciação que me pediram para fazer entre psicopatia e narcisismo perverso. O narcisista perverso, ele vai ser o tipo narcisista, grandiloquente, se acha demais, sou a última bolacha do pacote, ninguém me atinge, ninguém é melhor que eu, me amem, me idolatrem, meio autocentrado demais. Ele pode até sacanear os outros, ele pode até passar a perna em alguém, mas se ele não tiver o modus operandi dele como principal questão fazer coisas antiéticas, e ele só for um narcisistão que causa problemas na vida dos outros, porque ele é um narcisista horroroso de se conviver, são duas coisas bem diferentes. Agora, se o narcisismo for parte de um processo, de um traço, como tantos outros juntos de psicopatia, aí ele é um psicopata e não um narcisista perverso. Então é algo nesse sentido. Diferença entre psicopatia e sociopatia. O sociopata, gente, vamos colocar assim, ele seria uma versão light do psicopata. Ele também é uma figura que ele tem dificuldade de lidar com as regras, as normas da sociedade, mas ele é uma versão suave.
Talvez ele possa cometer crime, mas isso não é necessariamente a grande pegada dele. Talvez ele seja muito mais pro estilo manipulador, mentiroso, aproveitador, do que necessariamente do tipo vamos cometer um crime porque eu estou querendo torturar e matar alguém. Então, são coisas diferentes nesse sentido. Essas diferentes sociopatia e psicopatia do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, meio que elas caem no mesmo diagnóstico. Só que do ponto de vista popular, o sociopata ele é mais comum talvez do que um psicopata. Vamos colocar assim. Um psicopata ele é uma pessoa que tem bloqueios emocionais? Não, uma pessoa que tem bloqueios emocionais, ela tem bloqueios emocionais. Ela pode ser fria, difícil, mas ela não tem necessariamente uma psicopatia. Então tem gente que confunde a pessoa ter bloqueio emocional, dificuldade emocional com ser psicopata. Não é a mesma coisa. Tá? O pedófilo é um psicopata? Se ele for um psicopata que tem ações contra crianças, sexualmente dizendo, ele é um psicopata com uma veia pedófila. Mas o pedófilo é necessariamente um psicopata? Não necessariamente. O pedófilo ele tem um transtorno sexual que chama parafilia, que não é necessariamente uma psicopatia. Então ele pode ter remorso, ele pode se incomodar, ele pode ficar perturbado com aquilo, mas ele pode não ter uma psicopatia. Agora, se for um psicopata com traços de pedofilia, então ele vai ser um psicopata. Esse é o ponto. Psicopatia é, via de regra, algo negativo? Olha, sim, se você parar para pensar, porque assim, a pessoa pode estar pensando, se for um psicopata legal, não existe psicopata legal. Não existe um psicopata que não vai em algum momento mexer com a cabeça de alguém e sacanear uma pessoa. Então, é algo positivo? Não. Psicopatas sentem infelicidade com a felicidade alheia? Em alguma medida são ressentidos e invejosos? Sim. Existem psicopatas mulheres? Sim. Mas na proporção de 1:3. Então, se a gente pensar que 1% da população mundial tem psicopatia em diferentes graus de psicopatia, desses 1%, 1/3 são mulheres. Então o índice é bem pequeno. Mas não podemos afirmar com toda a categoria nesse sentido. Por quê? Porque a maneira dos psicopatas, mulheres e homens, se comportarem também cai dentro da questão de gênero. Se as mulheres, de modo geral, são educadas para serem dóceis, queridas, e os homens são educados para serem violentos, truculentos, resolvem as coisas na base da agressão física, e existe um elemento de testosterona que está também associado à agressividade, vamos dizer assim, no cérebro masculino. Então, se o sujeito começa a tomar bomba, né, então toma lá a testosterona para ficar mais fortão, assim, ele vai ter uma tendência a ficar mais egocêntrico e agressivo. Então é só observar essas figuras que fazem uso indiscriminado de testosterona, elas vão ficar mais impulsivas, egocêntricas e agressivas. Uma mulher tomando esse tipo de coisa também vai ficar mais impulsiva, mais agressiva, mais truculenta em alguma medida. Só que, de novo, as mulheres sendo socializadas de uma maneira diferente dos homens, provavelmente o tipo de psicopatia que se manifesta é da ordem do abuso psicológico. Então elas podem abusar psicologicamente das pessoas que elas convivem. Elas também podem ser parasitas sociais nos relacionamentos em que elas estão inseridas. Então talvez a maneira de manifestação do assassino em série pode não contemplar as mulheres, mas isso não quer dizer que elas não existam. Acho que sou um psicopata. O que devo fazer, além de, obviamente, procurar ajuda de um profissional? Procurar ajuda de um profissional. Acho que é o melhor que você teria, a princípio, um profissional do que? Um médico, psiquiatra e um psicólogo. Por quê? Porque o médico psiquiatra ele vai ajudar no sentido de medicalizar certos traços de personalidade, certos traços de humor, problemas de humor que podem induzir você a piorar na cadência do seu comportamento psicopático.
E a terapia ela vai ajudar você a ter um maior controle dos impulsos, já que você seria um psicopata fronteiriço, que está ali na borda da maldade ali, que está tentando buscar algum tipo de ajuda. Então, procure um psiquiatra e um psicólogo. Psicopatas notórios. Se eu for falar dos psicopatas notórios, tem uma lista imensa. Eu posso até colocar um link aqui: Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, tem TBK, tem vários Una Bomber, tem vários psicopatas, vamos dizer assim, notórios. Acho que o que a pessoa queria dizer é assim: será que Hitler era um psicopata? Provavelmente. Muitos dos líderes nazistas? Provavelmente. Todos os nazistas? Não diria. Então, assim, não dá pra dizer que aquele político é um psicopata. Isso não dá pra dizer. Isso daí tem que ser, se a pessoa tem que saber se ela está cometendo crime, se ela é antiética, se ela é manipuladora, e esses fatos são ocultos, vamos dizer assim, da opinião pública. Existem psicólogos psicopatas? Olha, pode existir. Agora, se você parar para pensar que o trabalho como terapeuta, por exemplo, ele exige um mínimo de calma, de persistência, de longo prazo, de ouvir a pessoa, de reconhecer, ter empatia. Você pode fazer isso de uma maneira manipuladora, sacanear os outros. Pode, talvez você seja mais impaciente, queira que a sessão termine logo. Eu tenho dificuldade de imaginar, mas eu não duvido de nada que possa existir psicólogos psicopatas, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um curtir. O próximo vídeo que eu vou falar sobre o psicopata na vida cotidiana, relacionamentos amorosos com psicopatas, psicopatas no trabalho e mitos e desconstruções a respeito da psicopatia. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais se você gosta. Estou tentando ser bem meticuloso nos vários aspectos. Me siga nas redes sociais, Fred Matos com 2 T's no Instagram, Sobre a Vida Fred Matos, Frederico Matos no Facebook. E é isso. Eu vou colocar algumas playlists, alguns vídeos aqui. Se você quiser entender mais sobre personalidade e psicologia, eu tenho um site chamado amenthumana.com.br, amenthumana.com.br. Vocês podem saber um monte de coisa sobre psicologia. E acho que é isso. Vou deixar aqui os vídeos e as playlists sobre questões correlacionadas. Tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.